Paz do Senhor, irmãos, todos bem-vindos para nós pensar, meditar um pouco na palavra de Deus, aprender cada dia mais e assim por diante. Eu vou meditar um pouco em Hebreus capítulo 12 e até o verso 3 ou 4. Verso 3. Depois nós vamos talvez usar a Bíblia algum pouquinho mais para nos compreender o que Deus espera de cada um de nós. Diz assim: portanto, também nós, visto que estamos rodeados nós de tão grande nuvem de testemunho, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos incendeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que não suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos afadigueis desmaiando em vossas almas. É um texto bem conhecido que nós podemos entender. O livro de Hebreus é bom, eu gosto muito, porque ele usa trazer muitas coisas lá do passado para o presente, como leva do presente o que aconteceu no passado, tanto sendo as coisas boas como as ruins. E ele exorta porque dentro de todas essas coisas sempre houve um povo de Deus que está lutando para alcançar uma pátria que não é neste mundo. E nós aqui, a respeito do que Paulo fala, nós estamos bem preparados para isso, porque estamos rodeados de testemunhos, ele diz, de grande nuvem de coisas que aconteceram no passado e estão registradas para que nós possamos perseverar e alcançar aquilo que está proposto para o seu povo. Então, por isso que ele diz, corremos com perseverança as coisas que estão propostas, para que possamos alcançar. Não é assim correndo de qualquer jeito, não é assim fazendo de qualquer jeito, mas é com perseverança, vivendo uma vida como cristã. Porque ainda hoje estava vindo, alguém me falou, porque hoje se vê tanta coisa errada. Digo, calma, é verdade, vemos bastante coisa errada, mas nós, se queremos chegar lá, temos uma nuvem de testemunho que testifica daqueles que venceram e puderam chegar lá, como também testifica daqueles que correram um pedaço e se deixaram cair e não chegaram até onde deviam chegar. Por isso ele diz que, portanto, também nós, visto que temos rodeado de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado. Muitas vezes nós queremos correr esta caminhada, mas queremos levar alguma coisa junto. E se nós facilitarmos, nós também perecemos no caminho, porque Jesus diz que o caminho é estreito, é apertado, é difícil de passar, apenas passo eu. E ele disse, desembaraçando de todo o peso do pecado. Eu não sei como que esse pecado pesa, mas ele faz uma separação de Deus e entre eu. É uma separação que tem quando o pecado faz. Nós cantamos um hino e a última frase
falou comigo quando ele diz no hino: pode entrar, eu te conheço. Pode entrar, eu te conheço. É linda esta frase, porque pode entrar, eu te conheço. Será que essa frase não falou nada com você? Comigo ela falou. Será que aquele dia que eu tiver que chegar na presença de Deus, Deus vai me dizer: pode entrar, eu te conheço. Pode entrar, porque você viveu uma vida para mim. Pode entrar, eu te conheço. Ou ele vai dizer: eu não posso abrir a porta para você porque eu não te conheço. Aqui, o que estiverem no pecado não tem lugar. Eu não conheço aquele filho, filha, o servo ou serva que não viveram uma vida de acordo com a minha palavra. Por isso Paulo diz: porém, que corramos com perseverança a carreira que nós está proposta. Paulo parece que está dizendo que todos nós estamos correndo. E todos nós queremos chegar lá. Mas todos nós temos que uma vida justa para que possamos correr. Porque senão nós não conseguimos chegar lá. E estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhos que aconteceram tanto no presente como no passado, quantas pessoas que correram um pedaço e depois fracassaram, e como nos nossos dias não se faz muita diferença, muitas vezes nós vemos pessoas que começam muito bem, correm muito bem, e talvez até passam na frente daqueles que já estão correndo há tempo, e de repente param de correr. Por que isso? Por que isso? Porque se envolve sempre com as coisas que não se deveria envolver. Então nós estamos rodeados. Nunca teve um povo tão bem informado na face da terra como nós estamos informados. Nunca ninguém conheceu tão claramente as coisas de Deus como nós estamos conhecendo. Porque o povo do passado, ele diz que muitas coisas eram sombras das coisas que deviam acontecer, e elas aconteceram. Jesus veio, morreu, ressuscitou, está lá no céu. Hoje se cumpriu toda a palavra de Deus, e por isso ele diz: nós estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhos que nos rodeia. Corremos com perseverança para alcançar aquilo que estamos correndo. Ele diz: desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos incendeia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, para nós não cair. Precisamos sempre caminhar olhando. Aí ele diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que ele estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia. Então ele diz que devemos correr olhando firmemente para o autor, que é Jesus. Quando li esse texto, me lembrei de Pedro. Pedro, quando viu Jesus que estava andando sobre as águas, ele olhou e disse: se tu és, tu, mestre, deixa eu ir ter contigo. Jesus disse: vem, Pedro, vem. E Pedro saiu caminhando para a água e foi ter com Jesus. Mas de repente Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar as coisas que estavam em redor dele. E ele viu que o mar estava forte, naufragou. É isso que nós muitas vezes fazemos. Por isso diz ele: olhando firmemente. Quando nós tiramos muitas vezes os nossos olhos de Jesus, nós naufragamos, nós caímos. E muitas vezes nós não somos sinceros como Pedro. Pedro gritou logo: Senhor, socorre. Senhor, socorre. E Jesus o tomou pela mão e disse: levanta, homem de pequena fé. E muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós não somos sinceros com essas coisas. Mas ele diz: corramos, olhando para o autor e consumador, que é Cristo Jesus, de todas essas coisas. Não tirando os olhos sem jamais
de Jesus e não olhando para este mundo, avante eu vou, diz um hino cristão. Eu não olhando para este mundo, avante eu vou. Mas se eu olhar para este mundo, eu sou capaz de ficar parado aqui neste mundo. Se você quer correr, tire os olhos desse mundo. Quando eu olho para esse mundo, eu vejo coisas terríveis. Eu, quando falo com certas pessoas desse mundo, eu perco o gosto de conversar com eles, porque ele não está esperando uma palavra para sair com uma piadinha ou com uma coisa que não convém. Então, não olhando para este mundo, nós vamos chegar lá. Mas, quando nós olhamos para este mundo, nós paramos de correr. É um tropeço. Nós começamos a parar. E é isso que Paulo escreve, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava lhe proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, que está assentado à destra do trono de Deus. E está sentado à destra do trono de Deus. Irmãos, quão maravilhoso é esse dia que Jesus preparou para se encontrar com nós. Como é maravilhoso este dia, quando nós pensamos que chegamos lá e alcançamos aquele Jesus que não fez caso do sofrimento, da dor, do descaso, da traição, mas viveu uma vida constante para Deus e nós poder vê-lo, ele dizendo, pode entrar, eu te conheço. Pode entrar, eu te conheço. Que maravilha é essa, né? Como é bom nós pensar nas coisas de Deus. Ou, ele tem outras palavras que eu não quero nem pronunciar, que ele pode dizer, mas estou falando nós, o povo cristão, olhando firme. Agora ele está sentado ao trono de Deus, e ele disse que um dia ele há de voltar para buscar o seu povo, buscar os seus filhos, para que recebam dele a sua misericórdia, o lugar que ele preparou. E aqui o autor do livro de Hebreu, um pouco mais atrás, em 10, capítulo 22, ele diz assim, aproximemos nós com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo um coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Assim, vamos nele, nós com sincero coração, em plena certeza de fé, como nós está o nosso coração? Será que nós podemos, nesta noite, chegar diante de Deus e dizer, se aproximar deles com um sincero coração, ou ainda aguardamos, como disse, alguma reserva, ainda queremos olhar para o mundo e guardar alguma reserva em nossas vidas? Ele diz, sincero coração e purificado da má consciência, como muitas vezes eu vejo isto rodeando no povo cristão, uma consciência que não bate com a palavra de Deus, não se purifica, parece como diz a palavra de Deus, mas tem uma consciência pesada diante de Deus, e diz com o corpo lavado, com água limpa, guardando firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, guardando firmemente a esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa, ele não vacilou. Ele é fiel. E ele está nos aguardando para que um dia ele possa nos abraçar ali na glória junto com o Senhor. Mas, porém, temos que se aproximar dele com um coração sincero, com um coração limpo, com um coração lavado, com uma alma purificada, para estar com ele ali na glória. Foi isto que ele veio fazer. E estou
nos meus dias pensando, sempre meditando e olhando para as coisas que estão acontecendo aos nossos próprios olhos. E nós podemos ver muita coisa que os dias estão chegando. Os dias estão sendo breves. Não se demora mais muito. Diz lá um texto na palavra de Deus que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Irmãos, nós estamos vendo as coisas do final. Nós estamos vendo as coisas do fim. E ele diz, e não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Tudo o que tem que acontecer, talvez vai passar com essa nossa geração. Eu quero dizer aos irmãos que, quando Israel se tornou nação, eu tinha 8 anos. Hoje eu estou vendo em Israel grandes coisas. Será que eu vou chegar até lá? Não sei. Será que eu vou passar para a morte? Não sei. Mas ele diz, não passará esta geração que começou a ver as coisas acontecer sem que tudo isto aconteça. Nós vemos Israel numa grande luta, uma grande batalha, as nações se revoltando cada vez mais contra ele. Cuidado, que a vinda de Cristo está breve, está próxima. Corremos com perseverança esta carreira a qual nós está proposta, olhando firme para Jesus. Não tire os olhos dele, até que você receba o pode entrar, eu te conheço. Que maravilhoso isso. Que possam levar para a nossa casa esta palavra, pode entrar, eu te conheço. Irmãos, se fosse assim, eu tenho muitas aqui outros textos que nós poderíamos ler, em Hebreus, sempre nos exortando a estar firme. E em Hebreus ele fala muito sobre a dureza, muitas vezes, do nosso coração, e ele diz assim, que nós não devemos, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçam os vossos corações como fizeram os vossos pais nos desertos, o qual foram provados por 40 anos, e todos os que pecaram morreram no deserto. Quem passou para lá foi quem não pecou. Mas quem pecou morreram no deserto. Até Moisés morreu antes de entrar na terra prometida. Não quero dizer que Moisés morreu perdido, não. Mas ele morreu no deserto. E ele disse, se hoje ouvirdes a sua voz, não faça uma parte de um testemunho, da nuvem de testemunho que nós temos em nossos dias. Que não se deixamos enredar com essas coisas, porque, às vezes, o fim virá e nós não estamos preparados. E assim por diante tem muita coisa. Daí ele diz, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanho oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossas almas. Considerar atentamente aquele que suportou tamanha a oposição, suportou e alcançou a promessa, alcançou as coisas que estavam escritas sobre ele. Não fiz conta das fadigas, das aflições, da morte e assim por diante. Nunca se afastou do Pai. E assim é nós. Por isso que ele diz, corai a vossa carreira e não fazendo assim como eu disse Pedro. Tirou os olhos de Cristo para olhar para o mundo e naufragou. Naufragou. Muitas vezes nós tiramos os olhos de Cristo e naufragamos. Mas Pedro foi tão sincero que ele disse, Senhor, socorre-me. E o Senhor o tomou homem de pequena fé. Quando nós olhamos para o mundo, nós tiramos os olhos de Deus e nós podemos cair. Eu quero ler ainda uns versículos em Hebreus 6, 11. Onde diz assim, desejamos, porém,
continueis cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena e certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram a promessa. Esse é o conselho que cabe a nós. Desejamos, porém, Paulo diz, que continueis cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram a promessa. Aqueles pela fé e pela longanimidade, pela perseverança na palavra de Deus, herdaram a promessa. Olhando para esse sim, nós devemos correr a nossa carreira que está proposta. Olhando sim sempre para autor e consumador da fé, que é o próprio Senhor Jesus, o qual ele disse que vem nos buscar. E eu quero dizer que o dia que ele vem nos buscar, nós não temos tempo para nada, porque a palavra de Deus diz que é num abrir e fechar de olho o que vem Jesus e leva os seus. Não tenho tempo de chegar e dizer para o meu filho, vamos, nem para minha esposa, nem para aquele talvez que está ao meu redor. Apenas eu posso dizer, aleluia, aleluia, porque ele veio e serão levados. Então, é o tempo que nós estamos correndo. Olhamos para aqueles que perseveraram na palavra de Deus e não se deixaram enredar com as coisas do mundo, não tiraram os olhos de Jesus, porque perseveraram firme na promessa. Quero dizer, hoje, nós temos todo o conhecimento que muitos do passado não temos. Corremos com perseverança até o final.